Na aula de hoje, iniciaremos nosso caderno 2, módulo 5. Ainda estamos falando de espelhos planos, então prestem muita atenção, porque a matéria da aula de hoje é um pouquinho mais difícil, mas com muita atenção você consegue entender. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, todo mundo tranquilinho, no nice, todo mundo em casa e todo mundo junto em transmimento de pensação. Espero que sejam todos bem e estudando, conseguindo estudar. Não estou recebendo muitas dúvidas de vocês, mas vocês podem mandar as dúvidas para mim, podem digitar no comentário do vídeo, podem mandar mensagem no meu WhatsApp, podem mandar mensagem no Facebook, podem mandar mensagem por onde vocês quiserem e, claro, nos plantões que teremos online agora. Teve pouca gente quinta passada, então se vocês quiserem, nos próximos plantões, apareçam, vamos conversar, vamos melhorar essas questões de espelhos planos e essas situações envolvidas. A aula de hoje, em relação à teoria, você não precisa se preocupar com nada, a teoria de espelhos planos nós já vimos. Então tudo que tinha para ser falado, tudo que tinha para ser dito de espelhos planos, nós já fizemos. Agora você precisa saber matemática. A matemática que é necessária para essas aulas você também já sabe. Então eu só preciso enquadrar todo mundo relacionando a física com a matemática e vai dar tudo certo, tá? Qualquer coisa, paciência, pausa o vídeo, tenta fazer, assiste de novo, faz de novo, tem que ter paciência e persistência, vocês vão conseguir tudo bem? Estou falando isso porque as questões são um pouquinho mais difíceis e elas exigem de nós um pouco mais de atenção. Então, pegue seu material, caderno 2, módulo 5, página 155, é lá que eu vou fazer as questões com vocês. Bora para a aula? Vou colocar na nossa apresentação a questão número 1, dois raios de luz coplanares incidem sobre um espelho plano. Questão de espelho plano, né? Como eu já havia dito para vocês, tranquilo. Ó, o primeiro raio incide normalmente, essa palavra merece um destaque, no espelho plano. E o segundo tem um ângulo de incidência de 30 graus. Tá lá, grava isso, tá? Beleza. Então vamos lá. Considere que o espelho é girado de modo que o segundo raio passe a ter incidência normal. Nessa nova configuração, o primeiro raio passa a ter um ângulo de incidência igual a. Então, peraí, vamos com calma. O que a gente tem de importante para nós? Eu tenho dois raios, um espelho plano, um vai incidir normalmente e o outro vai incidir com um ângulo de 30 graus. Tranquilo isso? Vamos montar isso, vamos construir isso juntos. Você vai fazendo comigo, hein? Junto comigo, passo a passo. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem é o nosso espelho plano, tá lá o espelho plano. Depois, vamos construir, porque todo espelho plano tem que ter uma reta normal, então vamos construir essa reta normal, apareceu aí para vocês, e aí o primeiro raio que ele cita para nós é um raio que incide normalmente, então esse raio vai estar em cima da normal, é claro isso? Eu vou colocar ele um pouquinho do lado só para não sumir com a normal, mas tá lá o nosso primeiro raio incidindo com a normal. Já o segundo raio, ele tem uma certa inclinação, e qual é essa inclinação? É um ângulo de 30 graus. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Beleza. Vamos ler de novo para a gente acompanhar o que ele quer nessa primeira parte. Então ele fala para nós, ó, considere que o espelho é girado. Então assim, toda a estrutura que a gente já montou ali, entre os dois raios incidentes, isso vai permanecer, isso não vai mudar nada. O que vai mudar? É o espelho vai girar. Mas por que ele quer com esse giro, né? De modo que o segundo raio passe a ter incidência normal. Então eu tenho que girar esse espelho até que a reta normal desse espelho chegue no nosso segundo raio incidente. Tá claro isso para vocês, gente? Tudo bem? Então vamos lá, né? A pergunta dele: qual é o ângulo de incidência do primeiro raio depois que a gente fizer esse giro? Tranquilo isso, gente? Tá beleza? Bom, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou trazer o que vai permanecer constante. Note que se o espelho vai girar, você vai ter também uma rotação da reta normal, porque a reta normal ela sempre tem que ser perpendicular à superfície do espelho. Então, se isso aqui é a superfície do espelho, essa aqui é a reta normal, se eu girar o espelho, ó, não importa para que lado você vai girar também a normal. Isso vai ser muito importante para nós, tá? Então, se eu giro o espelho, ó, a normal vai junto. Então, pensa comigo, o que vai permanecer constante aí? Vai permanecer constante o raio incidente 1, raio incidente 2 e o ângulo. Então, eu vou trazer eles aqui para baixo um pouquinho, só para a gente ver um pouco melhor. Vou colocar o espelho ali do lado, mas ó, percebam que o espelho não está do lado, exatamente do lado aí, exatamente em cima.
Porque é uma questão do PowerPoint. O PowerPoint, quando ele vai fazer esse giro, eu não posso escolher o ponto que ele vai fazer o giro. Ele escolhe um giro em relação ao centro da figura. Mas, se você acompanhar comigo, note como é que vai ficar. Ó, vamos girar, ó, girou, e o que aconteceu? Vamos de novo. Vamos girar esse espelho junto com a normal. Olha só até onde a normal vai. A normal vai parar exatamente em cima do segundo raio incidente. E aí o que acontece, né? Qual que é a pergunta? A pergunta é, o ângulo de incidência, deixa eu destacar isso aqui para vocês, o ângulo de incidência é igual a, né, o ângulo de incidência do raio 1. Então se você notar comigo, esse ângulo de incidência já está na própria figura, né? Olha lá, que ângulo que é aquele que está ali marcado, aparecendo para a gente? Você acompanhou comigo? É 30 graus. Então qual que é a resposta a essa questão? 30 graus. Por que a resposta é direta assim? Não tem alteração entre os dois raios, o raio incidente, o primeiro raio incidente e o segundo raio incidente, eles estão ali parados. Então, o que vai mudar? Vai mudar apenas o giro do espelho. Tudo bem, gente? Tranquilo? Deu para acompanhar a ideia? Como é que foi? Foi beleza? Tá tudo bem? Então tá, vamos para a próxima questão então. Questão número 2. Acompanha comigo aí na mesma página, tá? Ó, questão número 2, vamos colocar ela aqui na lousa pra gente, tá lá. Então vamos lá. Vou fazer uma leitura calma, uma leitura tranquila dessa questão. Vamos lá. O que a gente tem? A figura a seguir representa um raio luminoso R incidindo obliquamente sobre um espelho plano. Obliquamente, então ele tem um certo ângulo, né? E que se encontra na posição horizontal. E no ponto de incidência foi traçada a vertical V. Ó, essa vertical V aí, o que ela é? É a normal. Tudo bem? É a normal. Essa vertical V é a normal. Aí logo em seguida ele continua para a gente falar assim, ó, gira-se então o espelho de um ângulo alfa em torno de um eixo que passa pelo centro O. Então, novamente, assim como a questão anterior, a gente vai ter uma rotação e o que vai acontecer com a normal? A normal vai rotacionar junto com o nosso espelho, né? Assim como a questão anterior. Tranquilo isso? Bom, vamos continuar a leitura. E aí o espelho vai para uma posição melinha que a figura já está destacando para nós aí, tudo bem? Bom, o que ele fala? Vamos continuar a leitura lá em cima. Ó. Não sendo alterada a direção do raio luminoso. Então, esse raio luminoso que chega aqui para nós, esse raio aqui, ó, a direção dele não vai ser alterada. Ele vai permanecer incidindo no mesmo ponto, só que olha o espelho. O que vai acontecer com o espelho? Ele vai ficar numa angulação nova. Vocês estão acompanhando comigo aí? Tranquilo isso? Então tá. Vamos ler lá em cima novamente, gente. Não sendo alterada a direção do raio luminoso incidente com respeito à vertical V. Podemos afirmar que a direção do raio refletido, então o que ele quer saber, né? Se você notar comigo aqui na figura, o que ele está dizendo para nós até aqui? Ele falou que esse raio aqui, esse raio vai permanecer constante, certo? Ele não vai mudar a posição dele, porém o espelho vai mudar. E aí ele está perguntando para nós assim, ó, o que vai acontecer com o raio refletido nesse novo espelho, nessa nova configuração, né? Depois dessa rotação, o que vai acontecer? Bom, vamos entender essa figura como um todo, tudo o que está acontecendo para nós. Vamos desenhar com muita calma, vamos desenhar com calma. Ó, primeira coisa, o que a gente tem aí? Eu tenho o raio incidente, ele toca lá naquele ponto, logo em seguida, né, esse raio incidente com a normal V, ele tem um ângulo beta, logo depois a gente tem o raio refletido, que também vai formar um ângulo beta com aquela normal. Tá? O que é muito importante você notar aqui? Qual é o ângulo total? Veja comigo aqui de novo. Ó, qual que é o ângulo total que está aparecendo aqui para nós? Quanto vale esse ângulo total? Porque é em cima desse ângulo que a gente vai ter que analisar o desvio. Tudo bem? Em cima desse ângulo a gente vai ter que analisar o desvio. Então, qual que é o ângulo total aí? É um ângulo que corresponde a 2 beta. Tá claro isso, gente? Tranquilo? Então tá, beleza. Agora vamos fazer uma montagem novamente, né? Eu vou pegar para vocês aqui na parte de baixo o espelho. Nosso espelho está lá. A vertical V, que é a nossa normal, e o raio incidente. Só que aí o que vai acontecer? O que vai acontecer com o espelho? Ele vai rotacionar. Então eu vou colocar o espelho com uma nova normal. Tá? Percebam que a vertical V ela não se altera, né? Ela é uma referência para nós. Então assim, quando eu giro o espelho, olha o que acontece. Eu tenho uma nova inclinação da reta normal. Vamos de novo? Ó, vamos girar. E aí o que acontece? Olha só para onde vai. Tranquilo isso? Vocês entenderam esse giro? Beleza. Aí o que aparece para nós? Ó, esse giro traz para mim um ângulo alfa aqui. Só que, gente, percebam, né? Se eu giro a base aqui, no ângulo alfa, quanto você acha que
rotaciona aqui em cima também, né? Vai rotacionar também nesse ponto aqui o mesmo ângulo alfa. Tranquilo isso? Só que aí o que interessa para nós? Ó, esse novo ângulo aqui, entre o raio incidente e a nova normal, quanto ele vale? Bom, ele todo valia beta, esse pedacinho aqui vale alfa, então agora esse novo ângulo vai valer beta menos alfa. Tranquilo isso, gente? Tudo bem mesmo? Continuando então, o que a gente tem? Vamos fazer um novo desenho, vamos limpar um pouco isso tudo, porque eu acho que está muito poluído, vamos tentar filtrar um pouco as coisas. Eu vou trazer para o lado de cá apenas o espelho já rotacionado. Então está lá nosso espelho já rotacionado. E o raio incidente, o que acontece com ele? Nada, ele continua com o mesmo ângulo de incidência em relação ao início, só que agora normal é diferente, então o ângulo de incidência é diferente. Falando nisso, quanto vale esse ângulo de incidência? Esse ângulo de incidência vale, conforme a gente viu ali na parte do lado, deixa eu só pegar aqui novamente o ponteiro para mostrar para vocês, ó, quanto vale esse ângulo, novo ângulo aqui de incidência? Beta menos alfa. Então, aqui quanto vai valer esse ângulo? Vai valer também beta menos alfa. Logo em seguida, o que a gente tem? O raio refletido aparecendo para nós. E aí, qual que é o ângulo do raio refletido? Também vale beta menos alfa. Agora, o que é importante você perceber? Qual que é o ângulo total formado aqui? Qual que é o ângulo total? Pode falar. Faz comigo, você tem que fazer comigo isso. O ângulo total vai ser 2 beta menos 2 alfa, tudo bem? Então assim, o que mudou em relação ao primeiro e o que mudou em relação ao segundo? Você percebeu, né? Apareceu aí um menos 2 alfa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos ver as alternativas, ó. Vamos ver de novo. Pode-se afirmar que a direção do raio refletido, a direção desse novo raio refletido aqui, o que aconteceu? Também não será alterada com respeito à vertical V. Ó, vai ser alterada e a gente já sabe qual que é o ângulo que vai alterar. Item B. Será girada de um ângulo alfa aproximando-se da vertical V. Ó, ele até aproxima da vertical V, mas não é com um ângulo alfa. Alternativa C. Será girada de um ângulo 2 alfa aproximando-se da vertical V. Olha lá, 2 alfa, aproximando da vertical V. Essa é a nossa resposta, tá? Tranquilo, gente? Vocês entenderam? Tudo beleza mesmo? Gente, dúvidas, me adicione nas redes sociais. Eu tenho Instagram, eu não tenho, perdão, mas eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp. Me achem por aí, me adicionem, mandem suas dúvidas. O que é legal a gente fazer também é vocês mandarem foto. Eu pego essa foto, em cima faço um desenho, faço uma resolução, mando uma foto de volta para vocês. Então, assim, a gente tem que ter uma comunicação. É muito importante essa comunicação nossa, tá? É mesmo distante, mas pô, a gente está próximo, a gente tem mídias, a gente tem computador, a gente tem celular, a gente tem uma série de coisas. Até telefone. Se quiser ligar, eu não garanto que eu vou atender, porque eu tenho 2 crianças em casa para tomar conta. Só para finalizar essa questão, entender. Será gerada de um ângulo alfa afastando-se da vertical. O alfa está errado e afastando também está errado. A alternativa E continua nessa direção de afastamento, né? Então está errada também, mas o ângulo está certo. Tudo bem? Tranquilo essa questão? Podemos ir para a próxima? Bora lá para a próxima questão. Questão número 3, então. Tá aí pela lousa para a gente. Vamos ler com muita calma essa questão. Ó. Essa primeira parte não é muito importante, mas vamos ler juntos. Um espelho reflete raios de luz que nele incidem. Se usássemos os espelhos para refletir, quantas reflexões interessantes poderíamos fazer? Enquanto a filosofia se incumbe de reflexões internas, que incidem e voltam para dentro da pessoa, o espelho trata de reflexões externas. Mas, como escreveu Luiz Vilela, você verá. Você está diante de um espelho plano. Começou a parte que interessa para nós, né? A parte da questão. Vamos juntos aí de novo. Ó. Você está diante de um espelho plano, vendo-se totalmente. Num certo instante, e é disso que é feita a vida de instantes, ele continua com a filosofia dele, mas vamos lá. Né? O que interessa para nós é vir a partir de agora. Ó. Você se aproxima do espelho com uma velocidade de 1,5 metros por segundo, tá? E você está a uma distância de 2 metros do espelho. Tudo bem? Aí é o que ele fala para nós. Nesse instante, a sua imagem fornecida pelo espelho estará. Então, o que está acontecendo com a sua imagem fornecida por esse espelho? Né? Você já pode dar uma lida nas alternativas, ver o que está acontecendo, está a 2 metros de distância do espelho. Então, assim, a imagem está a 2 metros de distância do espelho. A próxima alternativa também é isso, né? 2 metros de distância. A alternativa C é uma distância maior que 2. E a alternativa D, uma distância menor do que 2. Né? Em relação à velocidade, a gente ainda precisa calcular algumas coisas, mas a gente vai chegar lá já já. Bom, vamos montar essa situação? Vamos fazer um esquema? Faz comigo esse esqueminha também, tá? É muito importante que vocês façam junto conosco. Enquanto a gente vai falando, construindo, vocês construam com a gente também. Como é um vídeo,
você pode pausar, né? Pausa, constrói, desenha, depois despausa, constrói, ou você pode ver o vídeo até um certo ponto, você pausa, faz o desenho, volta, se ficar alguma dúvida, você pode refazer de novo, mas o que eu acho que é o ideal? Que você faça junto comigo, entendeu? Faça junto comigo. Então vamos lá. O que a gente tem? Primeiro, a gente tem o chão, tá lá o chão. Vamos colocar um espelho plano, nosso espelho plano está lá, e aí aparece o cara, tá lá o nosso amiguinho, qual que é a velocidade dele? Ele tem uma velocidade de 1,5 metros por segundo em direção ao espelho, né? Isso aí ficou muito claro para nós no enunciado. Bom, qual que é a distância do cara em relação ao espelho? Uma distância de 2 metros, tudo bem? E aí, qual que é o próximo passo? Você pode vir construindo, pausa, vai na minha frente, resolve a questão, depois você confere se está certo, fica à vontade, tá? O importante é você fazer junto comigo ou antes, beleza? Bom, vamos lá. O que aparece depois? A imagem. Está lá a imagem, qual que é a distância da imagem? A distância da imagem até o espelho é de 2 metros. Tudo bem? A distância da imagem até o objeto é de 4 metros. Tranquilo isso, né? Dá para você notar. Deixa eu destacar isso aqui no ponteiro para ficar um pouco mais visual. Então, ó, a distância da imagem até o espelho, 2 metros. A distância do objeto até o espelho, também 2 metros. E aí, a distância entre o objeto e a nossa imagem é de 4 metros. Tudo bem, gente? Ó, vocês me desculpem, às vezes eu fico olhando para o lado ali, mas é que eu estou com duas telas. Então, aqui tá o nosso tá projetado um pouco maior, então às vezes eu me oriento por lá, mas eu tenho uma segunda tela aqui também. Então, por isso, tá? Vocês me desculpem se eu fico olhando para lá, para cá, para cá, para cá, para lá, para cá, para lá. É uma loucura. Vocês estão entendendo, gente? Vou falar de novo. Manda mensagem para a gente. É importante a sua participação. Tudo bem? Vamos continuar então. Ó, o que a gente percebeu nesse ponto? Qual que é a distância entre a imagem até o espelho? 2 metros, né? Então, sim, se a distância entre a imagem e o espelho é de 2 metros, cara, alternativa C e D, olha lá, o que ele fala? Maior que 2 metros e alternativa D, menor que 2 metros. Então, portanto, né, as alternativas, os itens C e D são completamente errados. Agora, o que a gente precisa fazer é calcular a velocidade, né? Mas antes de calcular essa velocidade, vamos ver o que os itens A e B falam para nós. Acompanha comigo aí, ó. Então a imagem está a 2 metros de distância do espelho, isso é verdade, com uma velocidade de 3 metros por segundo em relação a você. Esse ponto é importante. Em relação a você. Vamos para o item B, depois eu converso tudo de uma vez. Ó, então a primeira parte, a 2 metros de distância do espelho, isso está correto, com uma velocidade de 1,5 metros por segundo, de novo, em relação a você. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Essas duas questões dão para nós a opção de mudar o referencial. E mesmo se as alternativas não dessem essa opção, você também poderia trocar, tá? O referencial é seu, você escolhe, e não importa o referencial que você escolha, as respostas sempre têm que ser as mesmas, tá? É isso que faz parte de um nome de referencial inercial, tudo bem? Mas, ó, o que essas questões mostraram pra gente? O cara jogou para nós, ó, o que eu posso fazer? Trocar o referencial. Então, como eu posso trocar o referencial, o que eu vou fazer? Vamos destacar isso, né? Mudar o referencial, só que aí eu vou ficar parado. E a partir desse momento, quem vai ter velocidade? O espelho é que vai se mover, né? Porque tá eu e o espelho, se eu me movo em relação ao espelho, ou se o espelho se move em relação a mim, não tem diferença, tudo bem? Então, a partir de agora, qual vai ser a minha velocidade? A minha velocidade vai ser 0, só que agora, qual que é a velocidade que o espelho tem? Uma velocidade de 1,5 metros por segundo, e ó, na minha direção. Então, o espelho é que está vindo para mim. Tudo bem? Tranquilo isso? Então, mudei a nossa referência aí. Bom, vamos entender isso um pouco melhor? O que eu vou fazer agora? Vou jogar para cá, vou construir de novo com vocês essa nova imagem, só que agora no outro referencial. Então, tá lá, temos o chão, temos o objeto, tá lá o nosso espelho. Só que aí, gente, o que vai acontecer com o espelho? Ele tem velocidade. Qual que é a velocidade dele? De 1,5 metro por segundo. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a cada 1 segundo ele se move 1,5 metros. Entendeu? Você pode até fazer uma regra de 3, resolver algumas questões usando essa regra de 3, mas o que é importante para nós? Que o espelho, em 1 segundo, ele vai se mover 1,5 metros, tudo bem? Então, ó, depois de 1 segundo, o que acontece com o espelho? O espelho vem para cá, e agora, qual que é a distância entre o espelho e o observador? Né? A distância era 2, ele andou 1,5, sobrou meio. Tá tranquilo isso, né? Então, a distância agora é meio. Só que aí, como o espelho se moveu, ficou mais próximo, a imagem também se moveu, né? Então, se a distância do objeto até
o espelho é de 0,5 metros, a imagem vai aparecer ali também, e qual que é a distância dela em relação ao espelho? Também é de 0,5 metros, tudo bem? Então, ó, o que você tem que perceber aqui para calcular a velocidade da imagem, né? Então, nesse instante, sua imagem fornecida pelo espelho, então ele quer a distância em relação ao espelho e quer saber a velocidade da imagem em relação a você. Então, assim, o que aconteceu com a imagem nesse ponto? A imagem se moveu 3 metros, só que isso foi em quanto tempo? Em 1 segundo, né? É a mesma regrinha de 3, a mesma coisa. Então, qual que é a velocidade da imagem? Né? A imagem andou 3 metros em 1 segundo, então a velocidade dela vai ser de 3 metros por segundo também, né? Velocidade da imagem ali, né? Deixa eu destacar isso aqui para vocês também. Isso aqui, ó, é a velocidade da imagem. Esse I aqui é a velocidade da imagem. Bom, e aí qual que é a alternativa que fica para nós? A alternativa A, né? A alternativa A vai ser a correta. Gente, tudo bem, tranquilo, vamos continuar. Questão 4, então. Tá aí, apareceu para nós, ó, uma pessoa está a 3,5 metros de um espelho plano e vertical. Então, a pessoa está a 3,5 metros de um espelho plano. Maravilha. Em seguida, ela se aproxima até ficar a 1 metro do espelho. Tá. Calcule quanto diminui a distância entre a pessoa e a sua imagem. Não entendi, vamos de novo, né? Então, uma pessoa está a 3,5 metros de um espelho plano e vertical, observando a sua imagem. Então, essa é a primeira situação, né? Se você quiser travar, você pode até escrever. Então, assim, faz uma barra aqui, ó, risca aqui, faz uma barra aqui, risca isso aqui, tá? Primeira situação. Depois disso, você vai ter a segunda situação. Então, ó, uma pessoa está a 3,5 metros de um espelho, olhando para a sua imagem. Tá lá. Depois disso, o que ele faz? Ele vai, se aproxima, essa pessoa, né, vai, se aproxima do espelho e fica a uma distância de 1 metro. E aí a pergunta dele é: quanto diminuiu a distância entre a pessoa e a sua imagem? Tudo bem? São duas situações. Como são duas situações, vamos desenhar as duas situações. Primeira parte, né, temos aí o chão, temos o nosso espelho, temos a pessoa, temos a imagem da pessoa. Nessa primeira situação, qual que é a distância entre a pessoa e o espelho? 3,5 metros. Qual que é a distância entre o espelho e a imagem? Também 3,5 metros. Qual que é a distância total? 7 metros, né? 3,5 mais 3,5, 7 metros. Tranquilo? Esquematizei a primeira situação. Vamos agora então para a segunda situação. Na segunda situação, a mesma coisa. Está lá o chão, está lá o nosso carinha, só que agora o que vai acontecer com o espelho? Mas peraí, o que vai acontecer com o espelho? Mas não é a pessoa, é o espelho, né? Nesse ponto é importante você notar. A gente vai usar a mesma coisa que a gente fez na questão passada. O referencial é você que escolhe. Então, assim, não tem diferença, né? Se eu me movo até o espelho ou se o espelho se move até mim. O que é mais fácil para a gente comparar, para a gente ver e poder calcular isso de maneira mais rápida? Mexer o espelho. Por quê? Quando você mexe o espelho, note comigo que a pessoa está parada, então eu tenho essa distância destacada aqui. Estão entendendo? Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou mover o espelho. Só que agora, qual que é a nova posição do espelho? O espelho vai ficar a uma distância de 1 metro da pessoa. Tudo bem? Se a pessoa está a 1 metro do espelho, a imagem da pessoa está também a 1 metro do espelho. Né? Tudo bem? E aí, quanto foi... Ó, olha a pergunta. Vamos de novo para a pergunta. Quanto foi que a imagem andou? Bom, a imagem estava na posição de 7 metros total e agora tem 2 metros total. Então, ela saiu do 7 e foi até o 2. Então, 7 menos 2, 5. Né? O que isso quer dizer? Temos aqui, então, uma distância de 5 metros. Então, a pergunta, que é justamente essa, né? Quanto diminui a distância entre a pessoa e a sua imagem? Essa distância vai diminuir 5 metros. Tudo bem? Vocês entenderam a aula, gente? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, vocês podem comentar nos comentários do vídeo, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, podem mandar mensagem no Facebook, que são as mídias que eu tenho. Falem conosco, tá? Falem conosco. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vou falar de novo. Dúvidas, falem conosco, tá? Estamos aguardando suas dúvidas. Podem mandar. Gente, um abraço, até mais, muito obrigado pela aula e fiquem com Deus e fiquem em casa também, hein? Não sai de casa não. Tchau, gente, um abraço para todo mundo e até.